Paz e graça, vai ser um mês rico, maravilhoso. Feche os seus olhos, Pai, nós pedimos que o Teu Espírito, nesta manhã, toca mais uma vez o meu coração, o coração do Teu povo, pela Tua palavra. No preciosíssimo nome de Jesus nós oramos. Amém. Eu acredito, vocês viram aí um testemunho, eu fiquei pensando em tantos testemunhos que eu conheço aqui. Enquanto eu vi o testemunho, me lembrei de um texto bíblico. A Bíblia diz: o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Significa que quando você tem o testemunho de Jesus ouvindo, você está ao mesmo tempo profetizando para que isto aconteça em outras vidas. Por isso que é importante dar o testemunho. Conta as bênçãos, dize quantas são, e verá surpreso quanto Deus já fez. E Deus fez, continuou fazendo e vai continuar fazendo. Eu acredito. Quem pode dizer hoje, eu acredito? Eu acredito. O texto do boletim já diz isso e esse é o tema de todo o mês. Eu quero convidar você a ler alguns textos. Eu estava aqui, eu estou com um texto, mas eu preciso começar em outro. Eu vou começar em Marcos, capítulo 9, versículo 24. Quando um homem disse: eu acredito, mas aumenta a minha fé. Imediatamente o pai do menino exclamou: eu creio. Ele estava dizendo: eu acredito, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Em outra tradução diz: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Eu quero falar sobre esse tema. Eu acredito, aumenta a minha fé. Eu acredito, aumenta, Senhor, a minha fé. Eu preciso que o Senhor aumente minha fé. E aí eu convido você para Lucas, capítulo 17, versículo 5. Lucas, capítulo 17, versículo 5, onde está o tema. Eu quero olhar a palavra de Deus, olhando ali, você vai ler comigo e você verá. Então disseram os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta-nos a fé. E aí eu coloco na frente a palavra: eu creio. Aumenta a minha fé. Aumenta-nos a fé. Nós acreditamos, Senhor. Mas faz uma coisa: aumenta a nossa fé. O que me impressiona na Bíblia, quando eu olho essa expressão, eu fico pensando que os discípulos fizeram essa colocação logo depois de Jesus fazer uma afirmação muito tremenda. Capítulo 17, versículo 3, Jesus diz assim: acautelai-vos, se o teu irmão pecar contra ti, repreende-o, se ele te arrepender, perdoa-lhe, se por 7 vezes... no dia pecar contra ti, 7 vezes vier ter contigo, dizendo: estou arrependido, perdoa-lhe. Os discípulos estavam achando que era ser muito espiritual perdoar algumas vezes. Jesus disse: se por 7 vezes alguém pecar contra ti, e 7 vezes ele vier ter contigo, dizendo: estou arrependido, ele diz: perdoa-lhe. Isso era algo muito difícil. Sabe que os discípulos falaram imediatamente: Senhor, aumenta-nos a fé. Porque isso é um milagre. É um milagre, eu preciso disso, eu preciso dessa verdade. Pode ir deixando o texto, eu gosto de ficar com a ênfase ali no texto. Deixa o texto ali. Perdoa-lhes. Olha bem, quando você começa a ler: estou arrependido, perdoa-lhe. Aí no versículo seguinte, versículo 5, ele disse: então disseram os apóstolos: aumenta-nos a fé. Então, eu quero que você fique olhando a Bíblia. Enquanto você está olhando, eu quero que você observe o que o texto quer dizer. Por que eu preciso que a minha fé aumente? Primeiro, em primeiro lugar, eu vou deixar uma ideia com você. Eu preciso que minha fé aumente, porque eu preciso uma fé que inclua pessoas difíceis. Eu preciso incluir gente difícil. Gente que me fere, gente que eu não compreendo,
Gente que eu já compreendi, já tentei compreender até as incompreensões. Mas Jesus disse, se ele te ferir 7 vezes, você precisa perdoá-lo 7 vezes. Este é um milagre. Por que eles estão dizendo, aumenta-nos a fé? Porque eles devem ter dado um susto, dizer, Senhor, isso é difícil. Muda a nossa vida. Problemas nós vamos ter, pessoas difíceis nós vamos ter, pessoas difíceis vão acontecer permanentemente na nossa vida, todos os dias. Senhor, aumenta-nos a fé. Então a minha primeira ideia é esta, aumenta a minha fé, para que eu possa incluir e não excluir as pessoas difíceis. Aumenta-nos a fé. Jesus, no versículo 6 diz, logo depois ele disse, aumenta-nos a fé. Ele diz, respondeu-lhes o Senhor, se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis a esta amoreira, arranca-te e planta, e transplante-te no mar, e ela vos obedecerá. No versículo 7, ele disse, qual de vós, tendo um servo ocupado na lavoura, ou em guardar o gado, ele dirá, quando ele voltar do campo, vem já e põe-te à mesa. E que antes não lhe diga, prepara-me a ceia, cinge-te, serve-te, enquanto eu como e bebo, depois comerás tu e beberás, porventura, terá de agradecer ao servo, porque este fez o que lhe havia ordenado. Assim também vós, depois de haver desfeito quanto vos foi ordenado, dizei, somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Jesus está falando de fé, mas Jesus também está falando aqui de um outro milagre, do milagre de obedecer, de um milagre de uma consciência de servir, do milagre de uma entrega total. Aqui está dizendo que você tem que fazer o máximo, fazer o melhor, fazer tudo e depois ainda dizer, eu não fiz nada nada mais do que eu devia fazer. Obediência. Interessante que Jesus coloca isso e os discípulos estão dizendo, aumenta-nos a fé, Senhor. Eu diria hoje para você mais uma ideia, aumenta-nos a fé, para que a gente possa obedecer com uma intensidade maior e com uma dedicação total e com uma entrega total, olhando simplesmente para aquilo que devíamos ter feito. Então, aumentar a fé, ela vai levar eu e você a servir com desprendimento. Aumenta-nos a fé. Eu acredito, mas eu preciso que Deus aumente a minha fé. Aumenta, Senhor, a nossa fé. Eu vou dizer mais, no versículo 11, Jesus continua. Por que eu preciso que o Senhor aumente a minha fé? De caminho para Jerusalém passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo, Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhe Jesus, ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Olha que interessante, versículo 15. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz. E prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou, não eram 10 os que foram curados? Não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9?
Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te, vai, a tua fé te salvou. Senhor, aumenta-nos a fé para que a gente aprenda a agradecer. Eu acredito, mas Senhor, aumenta a minha fé, porque eu preciso reaprender a agradecer. Aumenta a nossa fé, Senhor, porque nós precisamos ter este milagre de agradecer sem limites. Este milagre da gratidão permanente. A igreja é o lugar da gratidão, porque a igreja é o lugar do milagre. A igreja é o lugar da gratidão, porque a igreja é o lugar da ação de Deus. A igreja é o lugar da gratidão, porque a igreja é o lugar dos chamados de Deus. Por isso, quando você olha para a palavra, você tem que fazer parte desses 10% que Jesus fala aqui. Eu acredito. Mas essa fé gerou gratidão. Então, isso que eu estou dizendo para você. A fé a que nós precisamos, ela deve incluir aqueles que muitas vezes queremos excluir. Ela é a fé que gera você obediência radical e total. E ela é a fé que leva você à gratidão. A gratidão revela abertura. A gratidão revela receptividade. A gratidão revela dependência total. A gratidão revela honra a quem fez. A gratidão valoriza o que foi feito. E a gratidão abençoa a todos. Por isso nós precisamos dizer: Senhor, aumenta-nos a fé. Todo esse contexto, veja, está tudo junto. Aumenta-nos a fé. E Jesus está dando uma dimensão gloriosa, maravilhosa, em todas as áreas e todas as direções. Aumenta-nos a fé. Aumenta-nos a fé. Eu acredito, aumenta-nos a fé, para que aumente a nossa gratidão. Aumente-nos a fé, para que aumente a nossa capacidade de incluir as pessoas difíceis. Aumenta a nossa fé, Senhor, para que nós possamos aumentar a nossa dedicação e obediência radical. Aumenta-nos a fé, Senhor, para que a igreja seja cheia de gratidão, sem limites, pelo que o Senhor está fazendo e há de fazer. Eu creio que nessa manhã cada um de nós podíamos orar mais: Senhor, aumenta-nos a fé. Eu acredito, mas aumenta a nossa fé. Aumenta a nossa fé. Aumenta a nossa fé. E não poderia ficar mais um item aqui. Versículo 20. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhe respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão ei-lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus está entre vós, dentro de vós. A seguir dirigiu-se aos discípulos: virá o tempo em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem e não o vereis, e vos dirão ei-lo aqui ou lá está. Não vades nem os sigais, porque assim como o relâmpago fuzilando brilha de uma a outra extremidade do céu, assim será no seu dia o Filho do Homem. Mas importa que primeiro ele padeça muitas coisas e seja rejeitado por esta geração, assim como foi nos dias de Noé, e será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até ao dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam. Mas um dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Naquele dia quem estiver no eirado,
e tiver os seus bens em casa, não deixa tirá-los. E de igual modo, quem estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Quem quiser preservar a sua vida, perdê-la-á. E quem a perder, de fato a salvará. Digo-vos que naquela noite dois estarão numa cama, um será tomado e deixado o outro. Duas mulheres estarão juntas moendo, uma será tomada e deixada a outra. Dois estarão no campo, um será tomado e o outro deixado. Então lhe perguntaram: onde será isto? Senhor, respondeu-lhe Jesus: onde estiver o corpo, aí se ajuntarão também os abutres. Por que eu li esse texto? Porque para mim está totalmente ligado à ideia: aumenta-nos a fé. Aumenta-nos a fé, Senhor, porque nós precisamos enfrentar este mundo com esperança. Nós precisamos estar preparados para o grande dia de Deus. Aumenta-nos a fé, porque Jesus está falando da urgência do tempo no qual vivemos. Jesus está alertando para dizer: lembrai-vos. Aumenta-nos a fé, Senhor, para que nós possamos viver com compromisso no meio de um mundo que tem esquecido do compromisso do reino, do mundo que tem aprendido a olhar para trás e você é chamado a olhar para frente, no mundo que está em baixa e você é chamado para viver em alta, no mundo em que você é chamado a estar plantado em Deus, no meio de um mundo que está enterrando as possibilidades. Viver plantado e não enterrado. Viver com seus dons plantados e não enterrados. Vivendo com a sua fé plantada e não enterrada. Vivendo com a sua esperança plantada e não enterrada. É isso que eu quero dizer para você hoje. Quero dizer para você: eu acredito. Aumenta-nos a fé, Senhor. Porque vivemos nessa urgência escatológica. A igreja vive numa urgência do escatom, das promessas de Deus que estão chegando, do grande dia de Deus. Por isso eu quero dizer a você: ore hoje. Senhor, eu acredito, mas aumenta-nos a fé. Em nome de Jesus Cristo. Eu quero que você feche os seus olhos e pratique isso. Você foi chamado a viver em esperança. Hoje você pode dizer: Senhor, muda a minha vida. Eu preciso aprender a perdoar mais. Eu preciso aprender a incluir mais. Vamos colocar isso na prática agora. Eu acredito, Senhor, aumenta a minha fé para que eu possa incluir mais pessoas, a reaprender a perdoar, a ser uma expressão desse arrependimento. Senhor, aumenta a nossa fé para que nós possamos, como disse Jesus, fazer o máximo, fazer o máximo e fazer o máximo e saber que somos chamados à obediência. Ó Senhor, queremos estar servindo do jeito que glorifica o Teu nome. Pai, em nome de Jesus, vai tocando nossas vidas nessa área, Senhor. Vai, Senhor, tocando nossas vidas para que possamos aprender a agradecer em nome de Jesus Cristo, dando por meio de Jesus graças a Deus. Dá-nos, Senhor, a habilidade de voltar e ver milagres acontecendo e milagres esquecendo. Aumenta-nos a fé para que aumente a nossa gratidão e nós voltamos sempre para dar glória a Deus, glória a Deus. Ó Senhor, aumenta-nos a fé diante de um tempo escatológico. Aumenta-nos a fé, Senhor, para que nos levantemos como um tempo de esperança. Não queremos estar apenas colocados aqui na terra, queremos estar plantados em esperança, plantados em fé, plantados em gratidão, plantados em obediência, plantados no perdão. Pai, plante a igreja numa vida de perdão, numa vida de obediência, numa vida de gratidão.
e numa vida de esperança. E é assim que a igreja, Pai, tem que caminhar. Encha-nos do teu Espírito. Gera, Senhor, no mais profundo da igreja, neste mês, um espírito de fé, dons de fé. Aumenta-nos a fé. Oramos o que os discípulos oraram, aumenta-nos a fé. Ó Senhor, plante nossas raízes nos rios de água viva, nos rios da graça, nos rios das tuas possibilidades, nos rios dos teus milagres. Aumenta-nos a fé, Senhor. Para a glória do Pai, para a glória do Filho, para a glória do Espírito Santo oramos. Em nome de Jesus Cristo, com gratidão. Quem crê, recebe, diz amém e amém. Aumenta-nos a fé.